História de uma mulher chamada Madalena, que estava lá, fora ir no madrugada do primeiro dia, no terceiro dia, no sepulcro de Jesus. É interessante, me vem a pergunta, por que só ela estava lá? Se nós formos olhar a história de Maria Madalena, como que ela se encontrou com Jesus. Você sabe que Maria Madalena foi uma pessoa que encontrou com Jesus numa situação tão complicada. Ela foi levada até Jesus por uma circunstância. As pessoas pegaram Maria Madalena, que era uma prostituta, e levaram até Jesus para, na verdade, eles queriam pegar Jesus. E a Madalena entrou nessa história, porque ela era uma pessoa que vivia de uma maneira que a lei condenava. A lei de Moisés condenava as pessoas que foram pegas em prostituição, tinha que ser apedrejado. E eles, para envolver Jesus, eles pegaram Maria Madalena para tentar persuadir Jesus a condená-la, porque Jesus pregava amor, pregava perdão. Então eles foram para colocar Jesus contra a lei de Moisés, mas Deus, como que vão pegar Jesus, né? Então Maria Madalena pode ver que era o fato, era pegar Jesus, que na lei era para levar o homem e a mulher, mas eles levaram só a Madalena. E chegando lá, ele fala com Jesus. Penso que todos nós conhecemos esta passagem. Jesus estava escrevendo, então ele chegou aquela turma de gente, chegou com Maria Madalena e disse para Jesus: esta mulher foi pega no ato de adultério. E a lei manda que ela seja apedrejada, ou seja, não tinha saída para Madalena. Era um momento que ela não tinha saída, não tinha ninguém para defendê-la. Todos estavam com pedras na mão. Todos estavam prontos para sentenciá-la à morte. Mas Jesus estava ali. Jesus estava ali para defendê-la. E essa circunstância que parecia o fim da Maria Madalena, para todos ali parecia o fim, e para a lei também parecia o fim, mas não era o fim, era um começo de uma nova vida. Fala, glória a Deus. Então aquilo que parece ser o seu fim, mas quando você encontra Jesus, você vai ver que não é o fim, porque em Jesus nós sempre teremos uma esperança. E aquilo que parecia ser o fim, que parecia que iam acabar com ela, mas na verdade estavam levando ela para Jesus. Aleluia. Tem circunstância na nossa vida que foi ruim, mas te levou até Jesus. Porque se não acontecesse, você não teria ido. Eu, por exemplo, sou um fato disso. Trabalhava no Rio, na Coca-Cola, tinha um emprego razoavelmente bom, tinha tudo. De repente passou o vento, eu perdi tudo. E o meu próprio melhor amigo me traiu. E eu fiquei na rodoviária com a esposa grávida e cheia de bolsas do lado. Perdi tudo. Mas aquilo que parecia ser o meu fim foi o começo de uma nova vida. Vim para Juiz de Fora e converti, e aqui estou eu. E aqui encontrei Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Fala, glória a Deus. Glória a Jesus. Ele é o nosso Senhor. Então aquilo que parecia ser o meu fim, que Satanás podia ter falado, agora acabou para você.
Você está na sarjeta, acabou, tu não tem mais ninguém. Não, eu tenho Jesus ainda. Eu tenho alguém, você tem alguém também. Fala para o seu vizinho, você tem alguém, meu filho. Todo mundo está te acusando, todo mundo está acusando você, todo mundo está com pedra na mão, mas Jesus está aqui para te defender. Nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o nosso advogado. Então aquela que parecia ser o fim para Madalena foi o começo de uma nova história. E todo mundo esperando o que Jesus vai falar. E aí, mestre, o que faz? A lei manda condená-la à morte. E já estava lá com a pedra. Jesus levanta, depois de muita insistência, e Jesus diz: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nessa palavra, Jesus desarmou todo mundo. Porque Deus conhece o ser humano e todos nós temos uma coisa chamada consciência. E a Bíblia diz: redarguido pela consciência. Consciência logo brotou. E eles começaram a sair do maior até o menor. E ficou só Maria e Jesus. Fala glória. Vai ter momento que só vai ter você e Jesus. Não tem mais ninguém, só você e Jesus. Jesus sempre vai estar lá. Jesus sempre vai estar lá do seu lado. Jesus sempre vai estar com você. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele é fiel, irmão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. O que Ele disse, Ele fará. Então Ele está comigo e Ele está com você. Na hora que ninguém estiver do seu lado, você lembra dessa palavra: irmão, tem alguém. Eu tenho Jesus. Então Maria Madalena, quando fica só ela e Jesus faz a pergunta: mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não, mestre, vai, eu não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, comece uma nova vida. E ela foi e se transformou numa nova mulher. Lucas disse que 7 demônios foram expulsos dela. Não fala que Jesus expulsou, mas quando Jesus perdoa, Satanás perde a legalidade. É por isso que Satanás não tem legalidade na sua vida. Por isso que Satanás não pode mais entrar em você, porque o sangue de Jesus, ele te purifica de todo o seu pecado. E se você crê nesse sangue, você está perdoado, você está purificado, você está santificado, você está justificado diante de Deus, porque Deus, quando olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue de Jesus. Por isso que lá no Egito, que simbolizava Jesus lá, a Bíblia disse que quando o anjo da morte chegou, vendo eu o sangue. Então o sangue de Jesus é algo extraordinário. Foi que esse sangue que Ele nos comprou, foi que esse sangue que Ele nos lavou, foi que esse sangue que Ele nos justificou, e através dele nós temos o acesso ao Pai. Então Maria Madalena foi uma mulher privilegiada, porque ela não esperava mais aquilo que parecia ruim, aquilo que parecia mal, aqui parecia uma adversidade, trouxe ela algo que ela não esperava, fez ela encontrar Jesus.
E hoje eu agradeço por tudo que aconteceu. Porque eu encontrei Jesus. Você também, não sei como é que foi a sua história, mas alguma coisa te levou até Jesus. Alguma coisa te trouxe até Ele. Alguma circunstância, algum momento ruim, alguma tristeza, alguma dificuldade, sei lá, algo te trouxe até Ele. Nele você encontrou refúgio. Nele você encontrou paz. Nele você encontrou uma palavra de amor. Vai e eu não te condeno. Aleluia. Quantos creem que esse Jesus está aqui? Então esta mulher foi e obedeceu. Você também tem que obedecer. Tem uma vida diferente. Tem uma vida realmente convertida, transformada. E ela continuou andando com Jesus, servindo Jesus, junto com a mãe, junto com outras mulheres. Ela sempre estava com Jesus. E agora Jesus diz que vai morrer e ao terceiro dia ressuscitar, mas eles não entendem. Eles não compreendem o que Jesus falava. E quando Jesus morre, os discípulos vão para um lugar, porque quando Jesus morreu, desencadeou uma perseguição aos discípulos de Cristo. Então os discípulos estavam dentro de casa, acredito eu que Maria devia estar junto, estavam com medo, e não era para menos, eu também se estivesse lá teria, porque era um momento de terror, era um momento de treva, era um momento de ódio, de perseguição, e eles estavam lá juntos, sem saber o que ia acontecer, e Jesus estava morto, sepultado. E Maria Madalena foi a única que foi lá no túmulo, não para ver Jesus vivo, mas ela achava que Jesus ainda estava morto. Mas para a surpresa dela, ela vai ver que a coisa mudou. A pedra foi removida, um anjo desceu e removeu a pedra. Fala glória a Deus. E Jesus ressuscitou. E Maria Madalena estava lá, irmão. Ela foi a primeira. Quem esperava isso? Carla, a primeira mulher, quem esperava isso? A pregar o Evangelho, a dizer que Jesus ressuscitou. Por quê? Quando você olha para a palavra de Deus, lá em Lucas, não precisa abrir, Lucas 7,36, porque o tempo não dá, lá nós encontramos uma passagem que Jesus está numa casa e foi convidado à casa de um fariseu para jantar, para participar de uma ceia. E no momento que Jesus entra naquela casa, de repente uma mulher invade aquela casa, e não diz o nome dela, só diz que era uma mulher pecadora. E ela entra, invade aquele ambiente e vai direto no pé de Jesus e começa a chorar, a ungir o pé dele, a limpar, a passar os cabelos. E o fariseu, com o nome, esqueci, fugiu da memória, como é que é o nome dele? Aleluia, deixa eu ver se eu lembro, vou abrir lá para a gente lembrar, quer ver? É Lucas 7,37. 7,30, eu preciso abrir não, se vocês quiserem, só vou para lembrar. Simão, lembrei, o nome dele era Simão, e Simão pensando algo de acusação, vou ver como é que é o pensamento humano, né? E ele olhando para aquela mulher, disse assim, pensou, se esse fosse profeta, saberia que essa mulher era uma pecadora. Mas como Jesus conhece todos os pensamentos, Jesus vai ensinar contando uma parábola. Simão, sim, Senhor, eu vou te fazer uma pergunta. Havia 2 devedores, um devia 100, outro devia 500. E o Senhor resolveu perdoar a dívida dos 2. Qual desses 2 vai amar mais? Aí o Simão fala, mestre, naturalmente aquele que foi perdoado 500.
Então, João, eu entrei na sua casa, você não fez nada, você não me deu bálsamo santo, você não pôs água para lavar os meus pés. Essa mulher entrou, eu entrei na sua casa, essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Por quê? Porque quem muito perdoa, muito ama. Quem pouco perdoa, pouco ama. Então eu acredito que Maria Madalena, ela estava lá, por quê? Ela era agradecida pelo que Jesus fez. Ela sabia que ela estava condenada à morte, mas Jesus salvou ela. Então, quando você reconhece o que Jesus fez para você, você demonstra mais amor por Ele, porque você reconhece o que Ele fez. Se não é Jesus onde você estava, se não é Jesus onde eu estava, então tenho que amar Jesus. Mas se você acha que Ele fez pouco por você, então pouco você vai demonstrar amor por Ele. Mas quem entende o que Jesus fez, ele vai amar Ele mesmo. Quem ama Jesus, levanta a mão. Saiba que antes de você amar Ele, Ele te amou primeiro. Vamos aplaudir Ele. Glória a Deus. Então, quando você vê na igreja a pessoa pulando, dando glória a Deus, saltando, pergunta a história dela. Antes de você criticá-la, pergunta a história dela. Antes de você falar mal, pergunta a história dela. Aí você vai entender por que ela está pulando, por que ela está gritando, por que ela está saltando, por que ela está dando glória a Deus sem ninguém mandar, porque ela reconhece, porque se não fosse Jesus, ela estaria morta, se não fosse Jesus, ela estaria no inferno, se não fosse Jesus, o que seria de mim? Aleluia! Mas tem gente que acha que foi pouco que Jesus fez. Não, mas Jesus fez muita coisa para nós. Por isso nós temos que demonstrar esse amor por Ele. Paulo disse assim: o amor de Deus nos constrange. O que é isso? A gente fica até sem graça. Como eu, que era um homem como eu era, como eu posso subir num altar, pegar um microfone e falar do amor de Deus? Ou seja, pregar o Evangelho. Como eu posso fazer isso? Se eu não crer no perdão dele? É porque eu creio que ele fez por mim. Eu prego com toda a convicção, com toda a fé, porque o que Jesus fez por mim, ninguém faria. Ninguém podia salvar Madalena, mas Jesus fez por ela o que ninguém podia fazer. Fala glória a Deus! Então isso fez ela ir lá de madrugada. Mas só que Maria vai lá buscar um Jesus morto. Jesus que morreu, então ela vai chorando. Aí que essa mensagem me veio à mente. A pergunta do anjo era: mulher, por que choras? Será que ele não sabe por que está chorando? Não, ele fez essa pergunta porque não há motivo para chorar. Por que não há? Porque ele ressuscitou. Ela não sabia, porque ela estava buscando Jesus. Quantos estão buscando um Jesus morto? Não, ele não está morto, ele está aqui, agora. Aí a ceia, aí é o cálice, isso representa Ele está aqui e agora. A minha igreja é a igreja de Jesus, comprada com grandioso, precioso sangue. Às vezes você chora e há motivo para chorar, mas hoje não há motivo para chorar, porque Ele está aqui e Ele está vivo. Levanta a mão e adora Ele. Glória, glória a Deus. Porque Ele vive, posso continuar. Por vive. Não há
Som. Som. Ei. Ué, não tá mais saindo no L e no R, não. Se ele está vivo, Som. há motivo de eu sorrir. Som. Ah, mas eu tenho muito problema. Mas ele vive. Som. E ele está no controle da minha tá vida. mandando pra lá. Então Maria Madalena estava lá, chorando a um Jesus morto. Aí o anjo fala: por que, Maria, tu chora? Som. Ei. Ela fala: Som. procurando um corpo. Glória a Deus. A gente não percebe Jesus perto de nós. Jesus está perto de você agora. Ele tinha mais do que prata, ele tinha mais do que ouro, ele sabia que Jesus valia mais do que tudo. Então Maria, ela estava confundindo Jesus com alguém jardineiro. Chama atenção que Jesus disse: mulher, por que chora? Jesus sabe por que ela está chorando? Sabe. Mas o que ele falou? Fala assim, ele falou mulher. Por que ele não disse o nome dela? Ele não sabe o nome dela? Jesus estava preparando ela. Jesus estava o quê? Para dar uma boa notícia. Você está sentindo Jesus aqui? Eu vou profetizar para alguns, não para todos. Jesus está preparando você para uma boa notícia. O Evangelho é boas novas. Surpreender, porque vai vir. Não vai vir de um homem, vai vir dele. Então, quando ele disse mulher, eu não entendia que ainda era ele. Mas João capítulo 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as chamo pelo nome, e elas conhecem a minha voz. Você crê que Jesus está falando aqui? Aí Jesus disse: Maria.
Aí ela entendeu que agora ele chamou pelo, lembra que ele disse, as minhas ovelhas eu chamo pelo Maria, mestre. Agora ela acordou. Acorda, meu filho. Para que você vai ficar assim abatido? Para que você vai ficar assim nessa tristeza? Para que você está se entregando a essa angústia? Jesus está aí. Acorda, Ele está te chamando pelo nome. As minhas ovelhas eu conheço, eu as chamo pelo nome e a trago para fora. Ele trouxe Maria, sai Maria dessa tristeza, sai Maria dessa angústia. Eu não estou morto, eu vivo, Maria. A minha igreja vai vencer, ela vai triunfar. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A morte não pode me deter. Eu estou vivo, Maria. E se eu estou vivo, a sua esperança vive. Se eu estou vivo, tem a esperança, porque a vitória, a resposta, o milagre vai acontecer para você. Aleluia! Quantos estão sentindo a presença dele? Oh, glória a Deus! Ele chamou pelo nome. Quem falou mulher? Até agora eu não reconhecia, mas quando ele falou pelo nome, isso me fez entender que quando Jesus chama a gente pelo nome, é porque ele está reconhecendo a gente como ovelha dele. Ele te chama pelo nome, você não é o qualquer, ele chama você pelo nome. Ele sabe o seu nome. Ele sabe quem é você. Ele te conhece. Aleluia! E quando ele chama Maria, ela reconhece que é o mestre. É o mestre! Cadê a tristeza agora? Cadê ela? Quase foi embora. Já percebeu que às vezes a gente está triste na igreja, mas chega aqui a tristeza vai embora? É porque ele chegou. Quando ele chega, a tristeza vai. Quando ele chega, a tribulação vai. Quando ele chega, a paz reina. Por isso que nós temos que amar Jesus. E quando ele disse Maria, acabou a tristeza. Rabone, mestre, eu estou vivo, Maria. Agora vai e anuncia. Vai e fala com os meus irmãos que eu estou vivo. Eu vou lá em céu, eu vou subir para o meu Pai, o vosso Pai. O meu Deus, o vosso, ele foi lá receber a coroa. Por isso que Paulo teve a revelação dele chegando na glória, né? Ele recebido no céu. E Deus deu a ele um que está acima de todo. Então Jesus agora tem um poder total. Ele desce depois para encontrar os discípulos. Como os discípulos estavam? Tudo lá com medo. Não era para menos. Tudo lá preocupado. Tudo lá no salão. Jesus se apresenta lá. A paz seja convosco. Imagina o espanto, irmão. Imagina se Jesus se apresentasse aqui. Ele está apresentando. Em espírito e em verdade, pelo Espírito Santo, ele está aqui. Mas se ele de carne e osso assim se apresentasse e chegasse para a igreja, a paz seja convosco. Irmão, duvido se você ficar sentado no banco. Eu duvido se você conseguir olhar para ele. Você ia ver quem era Jesus. Mas fica tranquilo, vai chegar o dia que tu vai vê-lo. Vai chegar o dia que a gente vai poder vê-lo. A gente seremos como ele. Vai ser muito maravilhoso. Amém? A Maria sai dali alegre. E a alegria que ela tem, ninguém pode tirar mais. Jesus falou ao discípulo, antes dele morrer, lá em João 16 parece, ele diz assim: o mundo se alegre, vocês ficarão tristes.
mas a vossa tristeza transformará em alegria, e ninguém poderá mais tirar ela. Essa alegria, irmão, ela vem pelo Espírito Santo. Saber que somos de Jesus, saber que Ele está vivo em nós. Cuidado para você não perder essa alegria. Davi orou no Salmo 51 pedindo a Deus, porque ele havia pecado, ele havia cometido um crime, um adultério, pecado grave, mas ele se converteu, ele entendeu e pediu perdão. Deus perdoou ele, mas ele fez uma oração para Deus. Você pode fazer essa oração hoje, se você quiser. Ele disse para o Senhor: Senhor, torna-me dar a alegria da sua salvação, e não retire de mim o seu Espírito. Ele sabia que estava perdido. Se Jesus tirar de nós a alegria de ser salvo, ou perdermos ela, e tirar o Espírito Santo, o que resta agora? Não resta mais nada. Por isso que a gente tem que dar valor, irmão. O que Jesus fez é coisa preciosa. Quer roubar isso, mas vai roubar trazendo luta, trazendo tribulação. Isso tudo nos aflige, mas a nossa casa está firmada na rocha. Porque enquanto a nossa alegria estiver em Jesus, ninguém pode tirar ela mais. Fala, glória a Deus. Fica sobre os seus pés nessa noite. Eu não vou esticar muito, que hoje ainda tem, né, a homenagem para as mamães. Mas eu queria orar por você. Não vou chamar aqui à frente também, porque para não perder muito tempo. Mas você sabe como você está nessa noite. Talvez você está como Maria Madalena antes de ter o encontro com Jesus. Estava angustiada, estava triste, estava procurando Jesus, mas um Jesus que não podia resolver, um Jesus morto. Talvez para você, Jesus está morto, você não sente mais, você não tem mais alegria, você está carregando um fardo. Talvez você também está esfriando na fé. Você precisa de um renovo. Você precisa de um novo encontro com Jesus. Maria teve um encontro com Ele. Agora ela está dando um novo encontro. Ela está tendo uma renovação. Eu vou pedir, você levanta a mão, fecha os olhos, para que você ficar não olhando o outro. Quantos aqui precisa de uma renovação na sua fé? Levanta bem alta. Todo mundo? Pastor, preciso. De vez em quando eu estou meio que abatido e nem acredito mais que sou crente. Estou perdendo minha identidade. Mas ainda bem que você não perdeu. Porque se você perdesse, você não estava aqui hoje. Mas Jesus veio encontrar você hoje e chama você pelo seu nome e te diz: eu estou vivo em você ainda, eu estou vivo em você ainda, eu estou vivo em você ainda, eu estou vivo em você ainda. O que acontece por fora não muda o que está aí dentro. Eu estou vivo aí em você, e se eu vivo, você também vive, e você vai vencer, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Abaço decou de fácia, nabaço decou, abaixo decou manácia. Igreja de Jesus, Ele venceu o mundo. Não há circunstância que Ele não tenha controle. O que está acontecendo contigo em sua volta não vai mudar o que eu coloquei dentro de você. A chama está aí,
O fogo está aí. Algo de Deus está dentro de você e tu sabes disso. Às vezes você quer até parar, fazer algumas besteiras, mas algo dentro de você não deixa. Algo dentro de você diz: não faça isso. E Ele te chama pelo seu nome nesta noite. Pessoalmente Ele está falando com você. Espírito Santo, a tua palavra foi anunciada. Vivifica a tua palavra no coração. Olha esses seus filhos que acabaram de levantar as mãos, reconhecendo nesta ceia que precisa de um novo encontro. Como Madalena teve um novo encontro, mas um encontro para nunca mais ela chorar, para nunca mais ela ficar triste, porque o Senhor está vivo. Então, Senhor, produz alegria nesse coração. Eu não sei quem tem roubado a alegria do seu filho, não sei quem tem provocado essa tristeza, mas sei quem pode tirar isso daí. Jesus te dá alegria, o Espírito Santo te dá alegria. Você disse: eu não tenho mais alegria, mas você tem, porque Jesus vive, e a sua alegria vem dele, a sua alegria vem dele, a sua alegria vem dele. Ele é a fonte da nossa alegria. E Ele está vivo, Ele te escolheu. Isso basta para você? Isso é o suficiente para você? Jesus Cristo é suficiente para você? Jesus Cristo precisa de outra coisa para você ficar alegre? Jesus Cristo já não basta. Jesus Cristo basta. Ele é suficientemente. Ele é a nossa fonte abundante, e nele está a nossa alegria. Receba alegria agora. Põe a mão no seu coração. Espírito Santo, enche-se de coração de alegria. Enche esse coração de gozo. Não é uma alegria que o mundo dá, é uma alegria que vem dos céus, é uma alegria que vem dos reinos, é uma alegria que vem do Espírito. É o Espírito Santo produza esta alegria, onde essa irmã, esse irmão vai chegar em casa ou em qualquer lugar, ele vai chegar cantando, ele vai chegar louvando o Senhor, e vão perguntar: por que você está cantando? Olha quanta coisa ruim aconteceu. Eu estou contando porque o meu coração está alegre, porque eu sou de Jesus e Jesus está comigo e Ele está vivo, porque Ele canta com fé, e a alegria vai entrar no seu coração agora. Posso crer. Creia, irmão, amanhã vai ser melhor. Isso é só um momento. A alegria dura uma noite. Mas eu sei está nas mãos e vive está. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia. Podeis assentar.